Olá, alunos! Hoje, então, nós vamos dar sequência às aulas de Física, da apostila 6. Nós vamos hoje trabalhar com as aulas 21 e 22 e 23 e 24 do setor A. Setor A, aulas 21 e 22, estática, equilíbrio do ponto material e do momento de uma força, torque. Enem, o movimento, equilíbrio e a descoberta das leis físicas. Nessas aulas, o momento de uma força ou torque. O momento de uma força ou torque é a grandeza física relacionada às condições para que essa força consiga provocar a rotação de um corpo extenso. Considere a força vetorial F aplicada na extremidade de uma barra rígida de comprimento L, fixa em uma superfície por meio de um pino O, como na figura seguinte. Observe que a força vetorial F é perpendicular ao eixo da barra. O momento da força em relação ao ponto O é definido pela seguinte expressão: o movimento da força em O é igual a mais ou menos a força vezes B, em que F é a intensidade da força em newtons, B é o braço de alavanca da força em rotação ao polo O, MFO é positivo quando a força tende a girar no sentido anti-horário em relação ao O, como na figura acima, e negativo quando ocorre ao contrário. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade do momento é newtons vezes metro. Observação. A linha de ação LA de uma força vetorial F é definida como a reta que contém o vetor da força vetorial F. O ponto O de um momento é um ponto qualquer que pode ou não pertencer ao corpo. O braço da alavanca B de uma força vetorial F é definido como a distância entre o polo dessa força e a sua linha de ação. O instrumento que mede a intensidade de um momento é denominado torquímetro. Caso a linha de ação LA da força vetorial F seja oblíqua ao eixo da barra, formando um ângulo alfa com ele, o braço da alavanca B não será mais igual ao comprimento L da barra. Há dois modos de calcular o momento da força em relação ao ponto O. Primeiro modo, obter o braço da alavanca B da força vetorial F em relação ao polo O em função de α e L. Segundo modo, decompor a força vetorial F obtendo as componentes da força vetorial F perpendicular ao eixo da barra e a força perpendicular F, paralela ao eixo da barra. De um modo ou de outro, o momento da força em relação ao ponto de origem será dado pela seguinte expressão: o momento da força em relação ao ponto de origem é igual a mais ou menos a força vezes L vezes seno do alfa. Em classe. A conquista da medalha de ouro pelo atleta Arthur Zanelli na Olimpíada de Londres de 2012 é considerada uma façanha. Zanelli desbancou o chinês Yi Bingxin, até então campeão olímpico e 4 vezes campeão mundial, que ficou com a placa. Um dos exercícios que exige maior esforço muscular na competição de argolas é a posição da cruz. O nome cruz se refere ao fato de que o ginasta deve manter um ângulo aproximadamente reto entre os braços e o tronco durante 3 longos segundos. Suponha que, no determinado momento da execução dessa manobra, o corpo do atleta tenha assumido a posição ilustrada na figura seguinte. Sendo a massa do corpo do atleta igual a 60 kg, desconsiderando a massa de seus braços para esse modelo simplificado e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Letra A. Qual a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro, considerando que o atleta esteja quase estático nessa configuração? Então vamos resolver a letra A do exercício 1. Nós vemos aqui então que ele pede qual a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro, considerando que o atleta esteja quase estático nessa configuração. Então nós tivemos um esquema aqui para a gente poder perceber a matemática presente nessa figura aqui. Então veja bem, aqui eu tenho o eixo do braço esquerdo, o eixo do braço direito, eu tenho o eixo vertical, onde passa pela coluna vertebral dele e vai embora até as pernas. Quando a gente puxa essa reta, isso representa o peso, tá? Então a gente percebe que o triângulo que existe aqui, ó, entre
os braços dele. Aqui mostra 60 graus, aqui também 60 graus. Quando a gente transpõe essa figura, eu vou ter um triângulo equilátero. 60 graus aqui, 60 graus aqui e aqui também 60 graus. Então a gente pode dizer que ele está apoiando todo o peso dele nessa posição, porque o triângulo ele é equilátero. Então está havendo a mesma quantidade de força aplicada no braço direito, no braço esquerdo, para que ele consiga se manter em equilíbrio. Isso então me dá que a intensidade da força que está sendo aplicada é o peso. Então qual é a fórmula do peso? Peso é massa vezes gravidade. Peso, então a massa dele é 60 quilos, a gravidade é 10. Peso, então, é igual a 60 vezes 10, 600 newtons. Ele pode dizer que ele está praticamente em repouso e está aplicando sobre os braços dele a força do peso dele, que é de 600 newtons. Então a gente tem aqui o seguinte, o peso, a força em um dos braços e a força no outro braço. Então a força que ele está aplicando é de 600 newtons. B. Quando o atleta estiver quase atingindo a posição da cruz, a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro será maior, menor ou igual àquela calculada no item A. Justifique. Então vamos resolver a letra B. Quando o atleta estiver quase atingindo a posição da cruz, a intensidade que o braço exerce sobre o ombro será maior, menor ou igual àquela calculada no item A. Justifique. Então aqui, ó, nós estamos analisando que o atleta está aqui e aqui eu tenho então essa reta que está acima do ombro dele no desenho. Qual das razões trigonométricas eu vou usar para calcular essa força aqui aplicada? Então, ó, essa força é a hipotenusa em relação a esse triângulo menor. Aqui eu tenho o peso, e aqui então peso dividido por 2 aplicado de um lado e peso dividido por 2 por outro e as forças nos braços. E aqui a cabeça dele e a reta que une até, de acordo com o desenho, ó, essa reta vertical, o eixo vertical até a perna dele. Se eu fosse usar o seno, seria cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho cateto oposto. Se eu fosse usar a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não tenho oposto. O que eu tenho aqui então? Cateto adjacente e hipotenusa. Então vou ler o cosseno. Cosseno no ângulo alfa, que vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, eu quero a força, então vamos mudar de posição aqui. Ó. Força é igual a peso dividido por 2 sobre cosseno do ângulo. Vou transformar o cosseno do ângulo em uma fração, 1 embaixo. Multiplico meios extremos. Então a força vai ser igual a peso sobre 2 vezes o cosseno do ângulo. Isso dentro de um ângulo de 0 graus a 90 graus. O que significa então? Quanto maior for o ângulo, maior será a força que eu vou ter que aplicar para manter em equilíbrio. Número 2. Quando o pneu de um automóvel fura e se esvazia, é preciso trocá-lo pelo step. Na maior parte das vezes, ele está localizado em um nicho do porta-malas do veículo. Junto ao step, também se encontra um macaco, cuja função é erguer o veículo, e a chave de roda, cuja função é desatarrachar os parafusos que fixam a roda ao eixo do veículo. É possível que os parafusos não se soltem facilmente. Nesse caso, o esforço necessário para desatarrachá-los costuma ser grande. Como os parafusos são desatarrachados no sentido anti-horário, deve-se tomar muito cuidado para manter uma postura adequada para não machucar as costas. Suponha que o momento necessário para desatarrachar um parafuso seja igual a 120 Nm e que a chave da roda tenha 30 cm de comprimento. Qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista perpendicularmente ao eixo da chave, a fim de conseguir desatarrachar o parafuso?
Utilize o esquema seguinte para facilitar a resolução deste problema. Exercício 2, então, ele pede qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista perpendicularmente ao eixo da chave. A fim de conseguir desatarrachar o parafuso, utilize o esquema seguinte para facilitar a resolução do problema. Então eu tenho aqui, ó, esse vetor representando a força da mão dele. Então eu vou chamar isso aqui de força F. E ela é perpendicular, então ela forma um ângulo de 90 graus com a chave. Ele vai aplicar a força no sentido anti-horário. Então o momento da força, de acordo com o texto, vai ser obtida pela fórmula. O momento da força, o ponto O, é igual a força vezes D. Então, o momento da força, de acordo com o enunciado, é 120 Nm. A força que eu vou aplicar, eu não sei. Vou calcular. Mas eu tenho o tamanho da chave, que é 30 centímetros. Eu vou ter que transformar os 30 centímetros em metro, então 0,3 metros. Então a força será 120 dividido por 0,3. 120 dividido por 0,3. Uma casa decimal, vou ter que aumentar um zero. Então 12 dividido por 3 dá 4, aumento 2 zeros. Força será de 400 newtons. Vamos resolver a letra B então, nessa situação. Qual será o novo comprimento da chave para que a pessoa consiga desatarrachar o parafuso? Então o momento da força em relação ao ponto O é igual a força vezes a distância da barra, que nesse caso eu vou chamar de B. O momento da força a gente viu que é 120, de acordo com o enunciado. A força que ele diz, no caso, são 200 newtons. Quanto vai ser o comprimento da barra? Então o comprimento da barra vai ser 120 dividido por 200. 120 dividido por 200. Bom, 120 dividido por 200, 0,20, aumenta um 0, aumenta um zero ali. Então ficou 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. 0,6 metros. O comprimento da haste será 0,6 metros ou 60 centímetros. B. Considere que o motorista só consiga aplicar uma força de intensidade máxima igual a 200 newtons, não sendo suficientemente forte para desatarrachar o parafuso. Para fazê-lo, ele encaixa um prolongador na chave, aumentando seu comprimento, como ilustra a seguir. Nessa situação, qual será o comprimento da chave para que a pessoa consiga desatarrachar o parafuso? C. Suponha que o motorista não seja muito hábil ao manipular a chave, puxando a extremidade dela obliquamente, conforme ilustrado a seguir. Se a medida do ângulo alfa for tal que seno de alfa igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6, qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista, a fim de conseguir desatarrachar o parafuso? Então vamos resolver a letra C. Se a medida do ângulo alfa for tal que seno é igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6, qual deverá ser a intensidade mínima da força a ser aplicada pelo motorista, a fim de conseguir desatarrachar o parafuso? Então a gente observa que essa força ela não é mais perpendicular. Ela não forma mais um ângulo de 90 graus, você pode perceber aqui pelo desenho. Então a gente vai usar a fórmula. O movimento da força é igual, o movimento da força no ponto de origem é igual a força vezes o comprimento vezes o seno do ângulo. Nesse caso nós vamos ter que usar aquela fórmula ali. Lendo no desenho, eu tenho que o momento da força, de acordo com o enunciado, é 120. A força é o que eu vou achar. O comprimento é de 30 centímetros ou 0,3 metros. Vou usar o 0,3. E o seno eu vou usar 0,8. Ele não me dá o ângulo, ele me dá o seno. Então 120 é igual a F, 8 vezes 3, 24.
0,24. Força é igual a 120 dividido por 0,24. Então 120 dividido por 0,24. Duas casas decimais, então vou aumentar 2 zeros. E tiro a vírgula, ficou 24. Bom, 24 são duas casas decimais, então eu preciso de 3 aqui, porque 12 não divide 24. 120 e 24. 24 não está próximo a 25? Então eu posso calcular um número que multiplicando por 25 chegue perto a 120. Se eu colocar um 5 aqui, vai dar 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10, vai dar 12. E 2 zeros eu aumento aqui, porque eu não precisei deles na divisão. Então a força será 500 newtons. Setor A, aulas 23 e 24. Estática, equilíbrio de um corpo extenso. Enem, o movimento, equilíbrio e descoberta de leis físicas. Nessas aulas, equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso é rígido, está em equilíbrio estático se e somente se. Primeiro, todas as forças nele aplicadas se equilibram, ou seja, o centro de massa não executa movimento de translação. Matematicamente, temos que o somatório das forças vetoriais é igual a zero. Segundo, os momentos de todas essas forças em relação a qualquer ponto, polo, se equilibram, ou seja, o corpo não executa movimento de rotação. Matematicamente, temos que o somatório dos momentos de força em relação ao ponto de origem é igual a zero. Em classe 1. A biomecânica é o estudo da estrutura e da função dos sistemas biológicos utilizando princípios e leis da mecânica. Ela é um sub-ramo da biofísica, disciplina fundamental em diversos cursos superiores, tais como engenharia biomédica, educação física, fisioterapia, medicina esportiva, biologia e engenharia mecatrônica. Atualmente, a biomecânica já é um ramo independente da ciência, contando com laboratórios específicos de diversos níveis de pesquisa em todo o mundo. Um dos ramos da pesquisa da biomecânica trata da avaliação dos esforços que estão submetidos músculos, ossos e articulações de um ser humano que executa determinada tarefa, como levantamento de halteres. Observe o modelo simplificado a seguir. Se a massa do halter é 20 kg, qual é a intensidade da força que o bíceps exerce sobre o rádio? Qual é a intensidade da força que o húmero aplica na articulação O? Pessoal, então vamos calcular o exercício 1 das aulas 23 e 24. A gente analisa então que o braço tem uma tensão e tem então uma distância do encontro dos ossos e do osso total. Então eu representei isso aqui, ó. Tensão, a distância menor e a distância maior. Então aqui eu tenho uma tensão, aqui eu tenho uma força, aqui eu tenho o peso, que é o halter que ele está segurando. O que nós precisamos primeiro calcular? Aquela tensão. Aquela tensão ela vai ser dada então pelo momento do somatório das forças. Somatório do sentido horário mais o somatório do sentido anti-horário isso tudo tem que dar zero. Então eu tenho aqui o seguinte, o momento do peso em relação ao ponto O e depois eu tenho também o momento da tensão em relação ao ponto O. Tudo isso tem que dar zero. Então vamos trabalhar aqui, ó. Então no sentido horário vai ser negativo, peso vezes a distância do ponto de origem é B2, mais a tensão vezes B1. Vamos agora então substituir. Eu vou calcular aqui em cima. Menos peso vai ser massa vezes gravidade vezes B2. Mais tensão vezes B1. A massa que eu tenho aqui é de 20 quilos. A gravidade é 10, B2, 30. A tensão vezes 4. Então, a tensão vezes 4 é igual, mudando de posição,
3 vezes 2, 6. 6.000. Tensão é igual a 6.000 dividido por 4. A tensão vai ser igual a 1.500, como é tensão, newtons. Então eu encontrei a tensão. Vamos finalizar o problema. Bom, a tensão vai ser o peso mais a força que eu estou aplicando. A tensão deu 1.500. O peso, nós calculamos, deu 200. Quanto vai ser a força? A força vai ser 1.500 menos 200. A força será 1.300 newtons. Então, eu tive que achar a tensão, que estava faltando, para depois calcular a força, então. A tensão que está sendo aplicada ela está, então, com o peso aqui, a força aqui, a tensão vai ser a soma dos dois, força mais peso. Número 2. As escadas de alumínio são equipamentos muito úteis para auxiliar operários da construção em reformas. Alguns modelos são articulados e extensíveis, sendo compostos de 2 trechos, como mostra a figura seguinte. Normalmente, essas escadas são equipadas com rodinhas nas extremidades que tocam as paredes, facilitando o processo de extensão, e com ponteiros de borracha nas extremidades que tocam o chão, diminuindo a probabilidade de escorregamentos. A figura seguinte mostra o operário de 80 kg parado em pé no meio de uma escada de 20 kg e 8 metros de comprimento. Se o coeficiente de atrito estático entre a borracha e o piso é μ estático igual a 0,5, qual deverá ser o menor valor de alfa, inclinação da escada, para que a escada não escorregue, provocando um grave acidente? Note a DOT. A força que o operário aplica na escada é vertical. O piso é plano e horizontal, a parede é plana e vertical. O centro de gravidade da escada está no seu ponto médio e gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, para a gente poder resolver esse exercício 2, nós temos que fazer um esquema para poder entender a matemática e a física. Então eu fiz aqui o desenho de uma escada, não olhe para o meu funcionário, trabalhador que está aqui, né? Esse bonequinho, tem uma força que ele exerce sobre a escada para baixo, que é o peso. Tanto é que se não tivesse a escada ele cairia. Aqui eu tenho uma força normal, que segura a escada no plano horizontal, e eu tenho uma força normal que segura a escada no plano vertical. Aqui eu tenho a parede e aqui eu tenho o piso. Eu tenho uma distância da escada até o trabalhador e depois do trabalhador até a parede. Chamei essas duas distâncias de D. Essa força aqui é a força de atrito, é que segura a escada para que ela não escorregue no piso. E eu tenho uma altura em relação à escada até a outra ponta dela na parede. Então, esse é o esquema que a gente vai poder adotar para poder calcular primeiro esses dois equilíbrios aqui, equilíbrio vertical de forças. Então, eu tenho duas forças. Eu tenho a força para cima, eu tenho a força para baixo. Então, o somatório das forças para cima, que é igual ao somatório das forças para baixo. Então, eu tenho a força para cima, eu tenho a força para baixo. Bom, vamos então ler essa força. Essa força para cima e para baixo, ela tem as normais. Então, normal é igual ao peso, porque ó, eu tenho o peso do homem e tenho o peso da escada. Então, a normal, ela vai ter esses dois pesos. Peso do homem mais o peso da escada. Eu estou colocando direto a fórmula, né? A fórmula do peso é massa vezes gravidade. Então, massa do homem vezes a gravidade, mais massa da escada vezes a gravidade. Então, a normal é igual a peso, é igual a gravidade vezes a massa do homem mais a massa da escada. Vamos então colocar valores numéricos agora para eu calcular a normal, então, que é o próprio peso.
A gravidade é 10. A massa do homem, de acordo com o problema, é 80 quilos. A da escada, 20 quilos. Então, somando 80 mais 20, vai dar 100. 10 vezes 100, 1000 newtons. Então, o peso, que é o somatório da escada com o operário, serão 1000 newtons. Agora nós vamos calcular o equilíbrio horizontal de forças. Ó, isso foi na vertical, certo? Agora vamos ver na horizontal. Na horizontal, então, eu tenho o somatório de forças para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque se eu for analisar a ponta da escada, se eu não tivesse atrito, ela escorregaria. Então ela escorregaria para a esquerda. Então o somatório de forças para a direita é igual ao somatório de forças para a esquerda. Então o somatório das forças para a direita é igual ao somatório das forças para a esquerda. Então, ó, se a escada escorregar para cá, escorrega para a direita. Para lá, para a esquerda. Então, para lá eu tenho o atrito, que segura a escada, e para cá eu tenho o normal. Então, normal é igual ao atrito. Vou chamar isso de segunda equação. E aqui eu tenho a primeira equação. Bom, então dando sequência, como a escada não apresenta movimento de rotação, o somatório dos movimentos a qualquer ponto é nulo. Então vale zero. Vamos adotar o polo O, que é esse polo aqui, que está no ponto de apoio horizontal da escada. Ele vai ser o nosso ponto, então, para a gente poder desenvolver usando a fórmula de movimento. Então eu tenho que o somatório dos movimentos no sentido horário mais o somatório dos movimentos no sentido anti-horário, tudo isso tem que dar zero. Nós sabemos então que o sentido horário é negativo, então eu tenho peso vezes, nesse caso eu tenho a distância. Peso e a distância. Mais, nesse caso eu vou ter também a normal, que é a normal da parede, que é o outro ponto, vezes a altura. Normal da parede vezes a altura. Então vou ler de novo, ó. O sentido horário é negativo, então eu tenho peso vezes a distância. Peso vezes a distância. Mais a normal da parede, vai ser o meu outro polo, vezes a altura. Bom, o peso nós já tínhamos calculado. O peso valeu 1000, então menos 1000 vezes a distância, que eu não tenho. A normal também eu não tenho, normal da parede. Vezes a altura é igual a zero. Então eu vou ter aqui uma outra equação. Vou passar o menos 1000D para o outro lado. Então, normal na parede vezes a altura é igual a 1000 vezes a distância. Vou chamar isso de terceira equação. Então vamos agora concluir o exercício. Bom, se a escada estiver na eminência de escorregar, bom, quem que segura a escada é o atrito. Então, nós vamos usar a seguinte dedução. O atrito é igual ao atrito máximo, porque ele segura a escada. O atrito, então, é dado pela fórmula μ estático vezes a normal. Bom, no enunciado diz que o μ estático máximo é 0,5. Mas eu não tenho a normal. Então, ó, μ vezes a normal. Eu vou chamar isso
Quarta equação. Então, utilizando os resultados obtidos na primeira e nessa quarta equações, eu tenho o seguinte: atrito é igual a 0,5 vezes N. Atrito é igual a 0,5 vezes a normal. A normal é o próprio peso que nós calculamos, a primeira equação. Então, o atrito é 500 newtons. Vou chamar esse resultado de quinta equação. Então, dando continuidade, vocês viram que nós juntamos a primeira equação com a quarta equação. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar a segunda com a quinta. Então, utilizando os resultados da segunda e quinta equações. Então, lá na segunda equação, a gente viu que o normal da parede é igual ao atrito. Então, o normal da parede também vai valer 500 newtons. Então, veja bem, o atrito que é dado aqui é 500 e o atrito que é dado lá também é 500 newtons. Esse atrito aqui que segura na horizontal vai ser a mesma força aplicada aqui na vertical. Certo? Eu poderia então chamar aqui, ó, de atrito, que evita ela escorregar. Bom, finalizando então, nós temos o seguinte: nós vamos utilizar, eu vou chamar isso aqui de sexta equação. Utilizando então os resultados da quinta e sexta equações. Então, vocês viram que nós fomos montando equações para a gente chegar no final. Então, eu tenho normal da parede vezes a altura é igual a normal do piso vezes a distância. A normal da parede nós vimos que é 500. A altura eu não sei. A normal do piso nós tínhamos achado 1000. Vezes a distância. Então, a altura vai ser igual a 1000 vezes a distância dividido por 500. Então, a altura é 2 vezes D. Então, essa altura vale 2 vezes essa distância. Então, alunos, a altura é igual a 2 vezes D. Então, significa, se aqui eu chamei de D e D, aqui também vai ser D e D. Se aqui é 2D, 2D, o triângulo é um triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus, e ele será um triângulo isósceles, porque ele vai ter dois lados iguais. Bom, se eu tenho um triângulo isósceles, então a altura é igual a 2D. O nosso desenho ficou desproporcional, mas seria o seguinte: eu tenho aqui 2D, eu tenho aqui 2D. Aqui eu tenho 90 graus. Entre eles eu tenho a escada. Aqui eu tenho o ângulo. O ângulo, ele vai ser o mesmo aqui também. Então aqui eu tenho a parede. Então a altura da parede é igual a 2 vezes a distância. E aqui também eu tenho 2 vezes a distância. Então, o triângulo que forma com a escada, a parede e o piso é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo tem que ser
45 graus. Porque 45 mais 45 dá 90, com mais 90, 180. Bom, terminamos então as aulas 21 e 22, 23 e 24 do setor A. Agora vocês devem fazer todas as tarefas mínimas e complementares propostas lá no plural. Lembre-se que essas atividades eu vou olhar e vocês vão ganhar pontos extras que vão somar a nota de vocês. Como nós já concluímos então todo o setor A da apostila 6, não sendo sexta-feira agora, na próxima sexta-feira da semana que vem vocês farão uma prova de todo o setor A. Certo? Então, todo o material vocês devem estar dando uma revisada, olhando para que vocês possam fazer a prova, então, que será também online. Bons estudos!